Salve galera do YouTube, aqui é o JP e nós mais uma vez vamos compartilhar os conhecimentos de física com vocês. Hoje nós vamos tratar da mecânica cinemática, o movimento em uma dimensão, os conceitos de deslocamento, velocidade e aceleração. Essa parte da física, ela ajuda a responder algumas perguntas como por exemplo, como podemos estimar o tempo de uma viagem da Terra até Marte? Como estimamos o tempo que levamos para ir a pé ou de ônibus até a escola? Quanto tempo leva uma viagem do Chuí ao Oiapoque? Nós vamos ver isso nessa aula, tá certo? Então a cinemática é a parte da mecânica, né, que se preocupa em descrever e entender como os objetos se movimentam. Veja, como é diferente de porquê, né? Ele não está interessado em saber por que as coisas se movem, sim, é como elas se movem, ok? Então ela é uma abordagem descritiva do movimento. Não se preocupa com os motivos, né, o que causa o movimento. Isso vai ser estudado, na verdade, pela dinâmica que a gente vai ver mais para frente. Então, um exemplo, né, seria pensar, se eu empurro um colega meu e ele cai, me importa saber como ele caiu, e não quem empurrou ele. Então, essa é a ideia que está por trás da cinemática. Então vamos lá, vamos estudar então o conceito de deslocamento e velocidade, né, dentro do MRU, movimento retilíneo uniforme, depois a aceleração, né, e o movimento com aceleração constante, que é um movimento retilíneo uniformemente variado, ou famoso MRUV, ok? Então vamos começar com o conceito de deslocamento. Então pense o seguinte, se nós tivermos um objeto, imagina aqui um homem de bicicleta, bem o centro dele, né? Considerando aqui o homem de bicicleta saindo de um ponto X inicial, da posição X inicial até uma posição X final, daqui até aqui ele percorreu uma certa distância. Essa distância ela é dada por o que a gente chama de ΔX, né? A variação da posição vai resultar nesse deslocamento. Então, a variação da posição pode ser calculada por um X final, né, a posição final dele, menos a posição inicial dele, vai me dar essa variação. No sistema internacional, esse cálculo ele é feito em metros, mas a gente pode usar quilômetros, pode usar outras unidades, centímetros, milímetros, a gente usa várias unidades. Mas para fazer os cálculos, o sistema internacional considera metros, né, então o ideal é que sempre quando for usar o cálculo de posição, de deslocamento, tem os dados em metros, né? Por exemplo, imagina que se eu estava aqui numa posição igual a 100 metros, né? E aqui eu me desloco até uma posição de 200 metros, qual que foi a diferença, né? De 200 para 100? 200 menos 100. 200 menos 100 é igual a 100. Então, o meu deslocamento nesse intervalo foi de 100 metros, né? Então, agora uma coisa importante é que o deslocamento, que é essa distância aqui, em linha reta, é diferente da distância percorrida, ok? Então vamos ver isso através aqui de um exemplo, lá do Oiapoque ao Chuí. Imagina que eu quero fazer esse trajeto, né, do Chuí ao Oiapoque. Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso fazer ele uma trajetória retilínea, né, ou eu posso fazer uma trajetória curvilínea, né, fazendo curvas. Se eu for de carro, provavelmente eu vou ter que fazer essa trajetória fazendo um bocado de curvas aqui, né? E se eu for em linha reta, bom, para eu poder ir em linha reta eu tenho que, por exemplo, voar. Então eu poderia pegar um avião aqui e seguir toda a vida em linha reta até chegar lá. Nesse sentido, se eu vou em linha reta, eu estou me deslocando e isso corresponde ao deslocamento, ou seja, é a distância em linha reta de um ponto até outro. Então, isso aqui corresponde a uma certa distância, né? Que é menor do que se eu for fazendo uma distância aqui, uma trajetória curvilínea. A trajetória curvilínea, eu estaria percorrendo uma outra distância. Então, a gente chama de distância percorrida exatamente considerando todo a metragem, né, do caminho que eu for seguindo. E o deslocamento considera uma linha reta entre os pontos. Então isso é muito importante para não confundir na hora de fazer os exercícios. Então o deslocamento é diferente de distância percorrida, ok? Então vamos lá, vamos iniciar entendendo o que significa velocidade média. Então olha só, se a gente for perceber o movimento desse carro, ele sai aqui de uma posição de 10 metros e finaliza lá o seu movimento, ou pelo menos o que nós temos aqui, lá em 55 metros. Então, a cada intervalo de tempo vai acontecer alguma coisa. Então, vamos entender, ó. De 10 metros para 20 metros, ele andou isso em 5 segundos.
Aí depois de 5 segundos até 10 segundos ele andou do 20 ao 40, ou seja, ele andou 20 metros aqui. Aqui ele andou 10 metros e no segundo intervalo ele andou 20 metros. O terceiro intervalo de 10 segundos a 15 segundos foram mais 5 segundos. Ele andou do 40 metros aos 50 metros, ou seja, andou mais 10 metros. Depois, do 15 segundos ao 20 segundos, ele andou dos 50 aos 55 metros, ou seja, ele andou 5 metros apenas. Então, se a gente for perceber, ele andou distâncias diferentes a cada intervalo de 5 segundos, né? Aqui ele andou uma certa distância, aqui ele andou uma distância maior, aqui ele andou 10 metros novamente e aqui ele andou só 5 metros. Isso em intervalos de tempos iguais, ele andou distâncias diferentes. Ele aumenta a velocidade em alguns momentos e diminui a velocidade em certos momentos, ok? Então, matematicamente, a velocidade de média ela é calculada pela variação da posição em relação à variação do tempo, né, em determinado tempo. Então vamos fazer um cálculo aqui. Nesse caso, a velocidade média desse objeto, esse carro andou dos 55 metros, que é a posição final, menos os 10 metros, que é a posição inicial. Ele andou um todo de 45 metros. Em quantos segundos? De 20 segundos a 0 segundos. Então tempo final dele 20 segundos menos o tempo inicial, que era 0 segundos, quando eu iniciei, né, a minha marcação do cronômetro. Então ele andou um total de 20 segundos. Fazendo essa divisão, eu vou ter a velocidade média de 2,25 metros por segundo. Isso significa o quê? Significa que esse carro tivesse andado com essa velocidade média aqui, ele levaria 20 segundos para percorrer os 45 metros. Né? Ele não andou com essa velocidade aqui, a velocidade dele foi diferente em cada intervalo. Mas se ele tivesse andado com essa velocidade, ele teria percorrido os 45 metros em 20 segundos. Ok? Agora observa, a velocidade ela tem a unidade em metros por segundo, que é a unidade no sistema internacional, ok? Isso, por exemplo, no dia a dia a gente acaba usando a velocidade em km por hora, né? Mais comum tem carros, em motos, em ônibus, em geral no Brasil, né? Então, uma coisa importante que a gente precisa aprender é transformar a velocidade em uma unidade, por exemplo, em km por hora para metros por segundo e vice-versa, dependendo da situação, né? A gente precisa transformar a velocidade em metros por segundo para km por hora. Então, como que a gente faz isso? Então, para entender isso, é relativamente simples. Nós temos que 1 km é igual a 1000 metros, né? E 1 hora tem 3.600 segundos, ok? Então, a gente pode fazer uma relação de proporcionalidade que 1 km está para 1000 metros, assim como 1 hora está para 3.600 segundos. 1 km está para 1000 metros, assim como 1 hora está para 3.600 segundos. E isso vai resultar em 1 km está para 1 metro, assim como 1 hora está para 3,6 segundos nesse sentido. Ok? Então, a partir dessa relação, a gente chega na seguinte conclusão. Se eu tenho alguma velocidade em metros por segundo, basta eu multiplicar essa velocidade por 3,6, que eu vou ter como resultado a velocidade em km por hora. Agora, se eu tenho a velocidade em km por hora e eu quero ela em metros por segundo, basta eu dividir esse valor em km por hora para obter a velocidade resultante em metros por segundo. Então, é uma questão bastante prática utilizar esses dados aqui para fazer essas operações, ok? Então vamos ver agora o caso do movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade é constante, a velocidade não muda. Então olha só, o que significa isso, a velocidade não mudar? Significa que o carro inicialmente estava numa posição de 10 metros, foi para uma situação de 20 metros, no intervalo de 5 segundos. Depois ele andou mais 20 metros até 30 metros, ou seja, ele andou mais 10 metros num total de 5 segundos de novo, do 5 para o 10. Depois ele andou do 30 para o 40, ou seja, andou mais 10 metros em 5 segundos. Ele estava em 10 segundos, ele foi para 15 segundos. Depois ele andou do 40 para os 50 metros, ou seja, andou mais 10 metros em mais 5 segundos. Ele estava em 15 e foi para 20, ou seja, perceba que ele está se deslocando quantidades iguais, né, distâncias iguais, em tempos iguais, né, em 5 segundos. Então ele se desloca 10 metros a cada 5 segundos. Se ele se desloca 10 metros a cada 5 segundos,
a velocidade dele é constante, não mudou como a gente tinha visto no caso da velocidade variável, ok? Então matematicamente a gente já viu a velocidade calculada como a razão entre a variação da posição, né, sobre a variação do tempo total. Então nesse nosso exemplo aqui, para a gente calcular a velocidade média, nós podemos pegar a posição final 50 metros menos a posição inicial que era 10 metros, resultando num deslocamento total de 40 metros, nesse caso. E o tempo final, que a gente marcou no cronômetro 20 segundos, e o tempo inicial era 0, porque a gente iniciou, né, o tempo no 0. Então a gente teve um tempo total de 20 segundos. Fazendo essa divisão, nós temos como resultado 2 metros por segundo. Então a velocidade desse carro, que ele fez esse trajeto, foi então sempre de 2 metros por segundo. A cada segundo, isso significa que a cada segundo ele andou 2 metros, tá certo? De novo, mais uma vez, a velocidade é em metros por segundo, né, no sistema internacional, então só para não esquecer. Então agora vamos ao conceito de aceleração, iniciando por aceleração média. Então olha só, mesmo exemplo agora do carro se deslocando, só que agora o carro, a gente vai marcar aqui não mais a posição do carro. Aqui agora, esse valor aqui representa, vou pegar aqui, esse valorzinho aqui agora representa a velocidade com que ele está andando, tá certo? Então se a gente for notar aqui, a gente já vê a diferença, né? Cada intervalo desse ele tem uma velocidade diferente. Então, ó, no intervalo inicial ele estava numa velocidade de 10 metros por segundo, aqui quando eu comecei a marcar o cronômetro. Aí ele foi, após 5 segundos eu registro que a velocidade dele era em 20 metros por segundo. Aí passaram-se mais 10 segundos, a velocidade dele era de 35 metros por segundo, ou seja, a velocidade aqui variou 15 metros por segundo, né? 25 mais 15 igual a 35. Aí passou mais 15 segundos e eu marquei a velocidade dele 40 metros por segundo, ou seja, de 35 para 40 variou 5 metros por segundo. Depois marquei mais 5 segundos depois, a velocidade dele era de 20 metros por segundo, ou seja, ele estava com a velocidade de 40, foi para 20, deu uma variação na velocidade de 20 metros por segundo. Veja que aqui a cada intervalo varia 5 segundos, né? E a cada intervalo desse a velocidade variou de maneira diferente. Para isso acontecer, para a velocidade variar, a gente precisa então ter uma certa aceleração, tá certo? Então a aceleração vai ser o que? Vai me dizer quanto que essa velocidade mudou nesse intervalo de tempo. Então a aceleração média ela é calculada pela variação da velocidade em determinado intervalo de tempo. Então a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Por exemplo, vamos escolher um intervalo aqui para calcular a aceleração média, aqui ó, 40 e 35, né? Então a velocidade final aqui nesse ponto era 40, a velocidade inicial nesse ponto era 35, né? E qual que era o tempo? Aqui era de 15 segundos, o tempo final, e o tempo inicial 10 segundos, nesse intervalo. Então fazendo essas contas, nós chegamos em 1 metro por segundo ao quadrado, ou seja, a aceleração média nesse intervalo aqui foi de 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, aumentou 1 metro por segundo, né, a velocidade. A velocidade aumentou em 1 metro por segundo neste intervalo. Veja que se a gente fosse calcular isso para os outros intervalos, esse valor não daria exatamente isso aqui. Por isso que a aceleração aqui ela não é constante, né, e a gente pode determinar uma aceleração média em cada intervalo desse aqui. A unidade no sistema internacional é dada por metros por segundo ao quadrado, ok? Então não pode esquecer disso quando for calcular resolver os problemas, né? Nesse caso aqui, ó, estava tudo em metros por segundo e em segundos, beleza, deu certo. Então não pode esquecer desse detalhe. Ok, então vamos lá. Agora, no caso de aceleração uniforme, ou no MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse caso, a aceleração é constante e a velocidade varia. Então, olha só. De novo, quando eu comecei a marcar o cronômetro, em 0 segundos, eu tinha a velocidade inicial de 10 metros por segundo. Aí, depois de 2 segundos, a velocidade era 15 metros por segundo. Aí passaram-se mais 2 segundos, a velocidade era de 20 metros por segundo. Aí passaram-se mais 2 segundos, do 4 para o 6, a velocidade era de 25 metros por segundo. E aí passaram-se 8 segundos, a velocidade era de 30 metros por segundo. Se a gente percebeu, ó, 10 para o 15,
5 metros por segundo, diferença. 15 para o 20, 5 metros por segundo é diferença. 20 para o 25, 15 metros por segundo, 5 metros por segundo é diferença. E do 25 ao 30, 5 metros por segundo de diferença. Isso em intervalos iguais de 2 segundos. Então, significa que a velocidade aumentou 5 metros a cada 2 segundos, né? Então, existiu uma aceleração aqui constante, foi sempre igual, né? A velocidade aumentou de maneira igual em intervalos iguais, ok? Então, mais uma vez, a aceleração ela é calculada com a variação da velocidade em relação a um certo tempo. Então, por exemplo, aqui ó, a aceleração resultante nesse caso, pegando aqui esse último intervalo, 30 para 25, 30 menos 25, variação da velocidade, divide pela variação do tempo, 8 menos 6, tempo final, tempo inicial, considerando esse intervalo, 5 sobre 2, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então essa foi a aceleração constante com que esse carro percorreu todo o percurso. Por quê? Porque aqui a velocidade aumentou de maneira uniforme, ou seja, a aceleração foi uniforme, ok? Então nesse caso, como a aceleração foi uniforme, eu poderia calcular essa aceleração também considerando o intervalo inteiro. Por exemplo, eu poderia calcular a aceleração considerando 30 metros por segundo como velocidade final e 10 metros por segundo a velocidade inicial. E 8 segundos e 0 segundos. Isso me daria esse mesmo resultado para a aceleração. Por quê? Porque a aceleração foi uniforme. Mais uma vez, a unidade de metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, estudamos o que é o deslocamento, estudamos o conceito de velocidade, vimos que a velocidade uniforme ou constante não existe aceleração, né? Porque se eu acelerar, a velocidade muda. E no caso do MRU, o movimento retilíneo uniforme, a velocidade não muda, então a aceleração é igual a zero. E num outro caso em que a velocidade varia, então nós temos uma aceleração uniforme ou uma aceleração constante, que corresponde ao MRU-V, movimento retilíneo uniformemente variado. Então olha só como é que nós temos as expressões mais utilizadas nesse tipo de movimento. Então no caso da velocidade ser uniforme ou constante, o MRU, nós temos a seguinte definição, né? Velocidade é a variação da posição em relação a um tempo. E isso resulta na seguinte expressão: a posição final do objeto vai ser sempre dada pela posição inicial dele mais a velocidade vezes o tempo, né? Que a velocidade vezes o tempo nada mais é do que um delta x aqui, né? A gente poderia pensar o tempo vezes a velocidade aqui seria o próprio delta x, ou seja, um incremento na posição do objeto. Então a posição final vai ser sempre a posição inicial que ele estava, mais um incremento na posição dele devido à velocidade dele, ok? Então essa é a expressão mais utilizada no movimento retilíneo uniforme, ok? Onde a aceleração é zero, a velocidade é constante. Bom, vamos fazer um exemplo lá do Oiapoque ao Chuí. Imagina que eu vou viajar de avião, né? Do Chuí, estou saindo lá do Rio Grande do Sul, vou lá pro Amapá, lá no Oiapoque. A distância em linha reta, né, o deslocamento total que eu vou ter que percorrer nesse caso é de 4.180 km. Convertendo isso para metros, né, vezes 1.000, eu vou ter 4.180.000 metros, ok? Essa é a distância total que eu vou ter que percorrer em linha reta. A velocidade de um avião média, né, de um avião desses comerciais é de 900 km por hora. Usando aquela relação que a gente mostrei para vocês, dividindo por 3,6, eu vou ter em metros por segundo. Então 250 metros por segundo é a velocidade desse avião. E aí o que eu quero saber? Eu quero saber, bom, se eu tenho essa distância para percorrer e eu consigo percorrer essa distância nessa velocidade, quanto tempo eu vou levar para percorrer esse trajeto? Então eu posso usar essa expressão, né? Veja que eu tenho delta x aqui, né? Eu tenho a variação x final menos x inicial. Se eu passar o x inicial para cá, como nesse caso, né? Eu tenho essa variação aqui, que é de 4.180.000. Eu tenho a velocidade, que é 250 metros por segundo. E eu tenho a variação do tempo, que é quanto? Bom, eu não tenho, né? É o que eu quero saber, né? Então, a variação do tempo, quanto tempo vai levar, é o que eu quero saber. Então, se eu substituir nessa expressão, aqui eu até já isolei, ó, o delta t, a variação do tempo aqui, né, vai ser o que? Vai ser delta x sobre v. Então, eu fazendo esse cálculo, eu vou chegar aqui, o delta t nesse caso é 16.720 segundos, ou seja, eu vou levar esse tempo para percorrer, para sair do Chuí e até o Oiapoque de avião.
Ou seja, isso dá aproximadamente 4,65 horas, um pouco mais de 4 horas e meia, né? Um pouquinho mais da metade aqui. Beleza? Então tá. Agora vamos para um outro assunto importante também, que é entender, bom, graficamente o que acontece nesse caso, quando a velocidade é constante. Graficamente, eu tenho aqui um gráfico do tempo, né, pela velocidade. Então, esse eixo aqui horizontal corresponde ao tempo, esse eixo aqui vertical corresponde à velocidade. Num gráfico de t por v, no caso da velocidade constante, eu tenho uma reta horizontal, sempre, porque a velocidade é constante, ela não muda. Ou seja, significa que a cada intervalo de tempo que passar, a velocidade está sempre numa velocidade VI aqui, é sempre igual. Então, se eu estou num tempo aqui assim, andando aqui mais próximo do zero aqui, do início, a velocidade vale VI. Se eu andei um monte, a velocidade continua exatamente aqui no mesmo ponto VI, ok? Então, na velocidade constante, o gráfico da curva que representa a velocidade num gráfico t por v é uma reta horizontal. Agora olha só, vamos considerar o seguinte, imagina que eu tenho um intervalo de tempo inicial aqui e um intervalo de tempo final aqui, que corresponde a ΔT, né? Nesse caso, se a gente perceber, a gente pode ter uma área abaixo dessa curva, dessa reta, que no final das contas vai ser uma figura, vai ser um retângulo, né? Esse retângulo aqui, ele tem uma característica interessante. Olha só, se nós pegarmos qual que é a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura, né? Então a base vezes altura. A base do retângulo é o que? Essa base nesse caso, ΔT, né? ΔT vezes a altura. A altura é V1, né? O próprio valor de V1, né? Porque daqui até aqui vale esse valor V1, VI, né? No caso. Então, se eu pegar ΔT e multiplicar por VI, eu vou ter a área desse retângulo. Agora, olha só. O que significa VI vezes o ΔT? Significa o próprio deslocamento, né? Como nós vimos anteriormente. O próprio deslocamento é essa multiplicação de ΔT por VI. Ou seja, a área desse retângulo corresponde ao deslocamento do objeto. Então, se graficamente eu quiser analisar o movimento do objeto, eu consigo determinar aí algumas características dele a partir da área da figura que estiver abaixo da curva de velocidade, ok? Beleza. Agora, no caso de a velocidade não ser constante, de ela variar, como que será que é o gráfico? Então vamos ver. Olha só. Nesse caso aqui, a velocidade não é constante, ou seja, existe uma aceleração, nós estamos falando do MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a velocidade, à medida que o tempo passa, a velocidade vai aumentando, né? Porque o gráfico, essa aqui é uma reta crescente, a velocidade aumenta, ó. Nesse ponto aqui a velocidade é VI, daí se eu andar mais um pouquinho aqui a velocidade já é um pouquinho mais alta, se eu andar lá em cima a velocidade já vai ser maior. Então, à medida que o tempo passa, a velocidade aumenta, ou seja, eu tenho um movimento acelerado. Então, vamos considerar um intervalo de novo. Ó, a gente já viu que a gente tem um intervalo de tempo aqui, ΔT. Se a gente considerar aqui duas velocidades, a velocidade V1 nesse ponto, a gente vai poder de novo definir uma figura que é um retângulo que tem uma certa área. E como nós vimos, neste caso, a área desse retângulo vai ser V1 vezes ΔT, né? Beleza? ΔT aqui e V1 daqui até aqui, essa altura. Agora, a gente tem a área 2, que resulta aqui num triângulo, né? Nesse triângulozinho aqui laranja. Esse triângulo laranja vai ter que características? Bom, eu sei que esse triângulo laranja corresponde a uma variação da velocidade de V1, né? Que começa aqui, até tocar no eixo, na reta aqui de velocidade, que vai corresponder a uma velocidade V2. Então, olha só, eu tenho aqui essa distância V1, né, daqui até aqui, e daqui de V1 até V2 eu tenho uma variação ΔV da velocidade. Mas olha só que interessante, eu sei que um ΔV pode ser determinado em termos da aceleração, né? Eu sei que a aceleração é igual à variação da velocidade pela variação do tempo. Se eu isolar o ΔV, passar o ΔT para o lado de cá multiplicando a aceleração, eu vou ter que o ΔV vai ser igual à aceleração vezes um ΔT. Então, esse lado aqui, o ΔV, eu posso determinar em termos da aceleração,
né? Porque esse aqui é a velocidade ela muda, então eu tenho uma aceleração aqui, então eu posso escrever a variação da velocidade em termos da aceleração. Então eu sei que daqui até aqui vale A vezes ΔT. ΔT eu já sei, eu não sei quanto vale A, né? Mas olha só, o que eu quero fazer ainda aqui. Eu sei essa área e eu posso descobrir essa área? Posso. Se eu descobrir essa área total, área 1 mais área 2, eu sei qual foi o deslocamento do objeto no movimento acelerado. Então a área 1 eu já sei, como é que eu determino a área 2? A área 2 é o que? É a área de um triângulo. Como que é a área de um triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. A base é o que? ΔT. Vezes a altura, que é A vezes ΔT. Então, base, ΔT, vezes a altura, A ΔT, dividido por 2. Então, olha só. Observa aqui, ó. A área 1 mais a área 2 vai ser o próprio deslocamento, como a gente já viu. O deslocamento vai ser a área 1, que é V1 vezes ΔT, que eu já fiz, base vezes a altura sobre 2, que é a área desse triângulo. Base vezes a altura, ΔT, base vezes a altura, A vezes ΔT, que está aqui, dividido por 2. Isso vai resultar na seguinte expressão: ΔX é igual a V1 vezes ΔT mais A ΔT ao quadrado sobre 2. E a gente determinou agora uma expressão que nos permite estudar o movimento de um objeto se movimentando com uma aceleração constante, ou seja, com a velocidade variando. Legal, né? Então olha só, essa aqui vai ser a expressão, a equação horária para o MRUV, que nós vamos usar, uma expressão mais usada praticamente no MRUV. Bom, uma outra ponto interessante é que assim, geralmente quando a gente considera esse tipo de movimento, a gente usa TI inicial, tempo inicial igual a zero. Por quê? Porque o tempo inicial ele representa a hora que a gente começa a marcar o cronômetro, que a gente começa a fazer a observação do fenômeno. Então, se eu marco o cronômetro, eu zero o cronômetro no início e daí marco a partir daí. Então, geralmente, se eu estou considerando isso, o meu tempo inicial é sempre zero, então o ΔT aqui acaba sumindo, a gente tira o ΔT e acaba usando só um T, que no final das contas é o tempo do movimento, né, que a gente usou, porque a gente considerou o tempo inicial igual a zero. Então, geralmente, essa é a expressão assim, mais conhecida, né? Posição final vai ser igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, né? Uma equação bastante conhecida. Então, só para resumir as expressões que nós temos, a posição do MRU, quando a velocidade é constante, ou seja, a aceleração é igual a zero, nós temos essa expressão. E quando nós temos o MRUV, nós vamos ter a seguinte expressão, né? A posição final, que a gente já viu essa expressão. Agora, olha só, no caso da aceleração constante, nós ainda podemos usar duas outras expressões que são bastante úteis, né, em geral. No caso do MRUV, a gente tem ainda duas outras expressões bastante usadas, né, que são, bom, eu posso pensar intuitivamente, eu posso pensar que a velocidade final de um corpo, de um carro, de qualquer coisa se movimentando, vai ser a velocidade inicial, a velocidade com que ele estava, mais uma variação da velocidade que ele veio a ter, né? Então, eu posso reescrever essa variação nova da velocidade em função da aceleração, como a gente já viu, que vai ser A vezes o ΔT. Então, isso resulta ali naquela expressão, V final igual a V inicial mais A vezes o tempo, que é bastante útil. E uma outra expressão que a gente pode usar ainda é a chamada de expressão de Torricelli, que na verdade a gente combina, né, a essa expressão, a primeira e a segunda expressão, se a gente combinar elas, isolar o tempo na segunda e substituir na primeira, nós vamos ter então a equação de Torricelli, que vai ser V quadrado final, velocidade final ao quadrado, vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes um ΔX, né, vezes a variação da posição do objeto. Olha só que interessante, se vocês olharem, essa segunda equação aqui, ela é uma equação que não aparece a posição, né? Não tem x, então não tem posição. Então ela independe da posição do objeto. Eu posso determinar a velocidade ou a aceleração, ou o tempo que o objeto percorre determinado trajeto, sem saber a posição. Isso é que é o mais legal. E na expressão de Torricelli, eu consigo descobrir a velocidade do objeto, a aceleração do objeto, ou
a variação da posição do objeto, quanto ele percorreu, sem precisar saber o tempo que ele levou para fazer isso, porque essa expressão não depende do tempo. Então eu tenho essas três expressões para trabalhar com MRUV, e tenho uma expressão basicamente para trabalhar com MRU, né? Um outro ponto que é bom falar é que é o seguinte: essas expressões aqui, todas elas, é comum nos livros ou em outros materiais usar, ao invés de usar o X, né, para posição, usar o S, tá certo? Então elas representam a mesma coisa, só que no lugar do X tem um S. Então eu posso colocar que a posição final representada por S igual a posição inicial, sem problemas. Ou também ela muitas vezes aparece como S sem índice e um S0 para representar a posição inicial, né? Então posso ser a posição final, um S aqui é igual a S0, que é a posição inicial, mais o V0T. O V0 representaria a velocidade inicial, tá certo? Então todas elas são equivalentes, são a mesma expressão, representam a mesma coisa, só porque a gente muda uma letrinha ou outra. Eu prefiro usar ainda essa notação aqui do X, porque depois nós vamos estudar o movimento em duas dimensões, e aí nós vamos usar, ao invés do X, nós vamos usar o Y. Então nós vamos saber que quando a gente falar de X, a gente fala do movimento horizontal, quando nós falarmos de Y, nós estamos falando do movimento vertical, tá certo? Então já estamos quase chegando ao fim da aula, mas eu gostaria de falar mais um ponto ainda importante, que é o seguinte. Bom, nós estamos falando do movimento que ele é um movimento horizontal em princípio, né? Um objeto se movimentando horizontalmente, ok? Então nós temos aquelas expressões para o movimento horizontal, né? No caso aqui seria o movimento no eixo X, nós temos essas expressões, mais a expressão da velocidade constante, né? Quando a aceleração é igual a zero, nós temos ainda essa expressão aqui, ok? E a velocidade é constante para o eixo X, para o movimento horizontal. Agora imagina que eu tenho um objeto em queda livre, ou seja, se eu pegar uma bolinha e soltar ela da mão, né, ela cai, tá certo? O que faz ela cair? A gravidade. Então nós temos uma diferença no movimento quando ele é vertical na aceleração. No movimento de queda livre, a aceleração ela é conhecida, a gente sabe qual é. A gente sabe que a aceleração no movimento de queda livre é a própria gravidade, a aceleração da gravidade. E aí isso implica em que a gente tem uma alteração aqui nessas expressões. Todas essas expressões valem exatamente como estão aqui, só muda uma coisa. Bom, a aceleração, né? Então, no caso do movimento vertical em queda livre, tá certo? No caso aqui no eixo Y, a aceleração vai ser a própria gravidade. Então, basta a gente substituir a aceleração pela aceleração da gravidade, que vai ser G. Aqui G, aqui G. Então, em todos os lugares a gente substitui por G. Veja que aqui eu já fiz até uma prévia do próximo conteúdo, né? Nós temos nossa posição aqui agora, a gente está usando Y como referência. Então Y como referência nós colocamos aqui a posição inicial em Y, é igual a posição final, na verdade, em Y, né? Ele está caindo, a posição final vai ser aqui embaixo, vai ser igual a posição inicial que eu tinha aqui em cima, mais uma velocidade inicial que o objeto saiu. No caso da queda livre, se eu solto o objeto, no momento que eu solto o objeto, ele tem a velocidade igual a zero, né? Ele começa a ter velocidade a partir daí, então geralmente essa velocidade é zero. E a aceleração da gravidade, nas outras expressões a mesma coisa. Então no movimento de queda livre o que muda é simplesmente que a aceleração, que era uma aceleração A, eu não sei qual é ainda, aqui eu já sei qual é a gravidade, ok? Então é isso aí, obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenham entendido, gostado. Se vocês gostaram, curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal. Dúvidas, comentários que vocês tiverem para perguntar, bota aí nos comentários. Um forte abraço e até a próxima!